Olá pessoal, Ricardo Marocchio aqui novamente. Nesta aula nós vamos continuar com o nosso curso de Programação Orientada a Objetos com Java no Visual Studio Code. Na aula passada nós começamos a estudar os fundamentos do tipo string no Java, incluindo a teoria referente à alocação de memória para valores desse tipo. Neste vídeo nós vamos continuar a estudar o tipo string, mas desta vez nós vamos focar nos recursos disponíveis para se manipular textos da forma correta. Se você gostar desse conteúdo, a única contrapartida que eu te peço é que você não saia sem deixar o seu like. Eu tenho postado vídeos quase que diariamente aqui no canal, portanto, se você quiser ficar por dentro das novidades, inscreva-se e ative as notificações. Atualmente eu tenho publicado conteúdos relacionados às disciplinas que eu leciono, mas em breve irei publicar outros conteúdos bem divertidos para quem gosta de programar. Ainda, se você tiver alguma crítica ou sugestão, deixe nos comentários. Eu sempre leio todos eles para tentar melhorar. Agora vamos ao que interessa. Nós vamos começar falando do método equals. O método equals está disponível em qualquer objeto do tipo string, e ele é usado para comparar valores, ou seja, enquanto o operador de igualdade formado pelo igual igual compara referências entre variáveis que representam strings, o método equals compara o conteúdo dessas variáveis, os valores destas variáveis. Eu tenho um método equivalente ao equals, que é o equals ignore case, que não diferencia maiúsculas e minúsculas. Então, o A maiúsculo vai ser igual ao A minúsculo para o método equals ignore case. Mais adiante a gente vai ver alguns exemplos. Então, esse é um método de comparação utilizado para se comparar conteúdos de objetos do tipo string. Aqui nós temos alguns exemplos. Tem uma string S1 declarada como ABC maiúsculas, S2 declarada com ABC em minúsculas, S3 com ABD em maiúsculas e S4 como um objeto string ABC em maiúsculas. Agora vamos aos comparativos. Nessas duas primeiras linhas de código, eu tenho aqui S1 equals S2. Estou comparando o conteúdo da variável S1 com o conteúdo da variável S2. Neste caso, o resultado é false, porque S1 contém os valores em maiúsculas e S2 em minúsculas. Da mesma forma, S2 comparado com S1 retorna false. Por outro lado, nessas duas linhas de código, eu tenho o uso do equals ignore case. Então eu tenho S1 equals ignore case S2. Neste caso, o resultado vai dar verdadeiro, porque eu tenho aqui os mesmos caracteres, com a única diferença de que S2 tem os caracteres em minúsculas, e como equals ignore case não diferencia maiúsculas de minúsculas, o resultado aqui vai dar verdadeiro, e da mesma forma, S2 equals ignore case S1 também vai dar verdadeiro. Agora nós temos aqui S1 equals S3. S3 possui o valor ABD, enquanto S1 possui o valor ABC. As duas primeiras letras são iguais, mas a última letra é diferente. Então o resultado da comparação aqui de S1 com S3 dá falso, e também de S3 equals S1 vai dar falso. Se S1 equals S3 deu falso, automaticamente S3 equals S1 também dá falso. Eu coloquei isso aqui para a gente ter essa percepção. Agora nós temos uma nova comparação de S1 com S4. S1 equals S4. Vamos ver aqui, ó, S1 tem ABC e S4 tem ABC também. Porém, S1 tem uma string literal e S4 tem uma string de objeto. Para o método equals, isso não importa, o que importa é o conteúdo. E neste caso, como o conteúdo aqui é ABC e aqui em S4 também, o método retorna true. Da mesma forma, S4 equals ignore case S1 também retorna true, apesar dele nem ser necessário aí nessa situação. E agora nós vamos ver mais um método que permite comparar duas strings. O método compareTo também é utilizado para fazer comparações de valores do tipo string. Neste caso, ele usa uma comparação lexicográfica, ou seja, ele faz uma comparação considerando a ordem alfabética. E ele retorna 0 se os valores forem iguais, retorna menos um determinado número se o primeiro valor for menor do que o segundo e mais um determinado número se o primeiro valor for maior do que o segundo.
Assim como acontece lá no método equals, eu tenho o equivalente que ignora maiúsculas e minúsculas, que é o compare to ignore case. Vamos ver agora alguns exemplos que fazem uso do compare to. Aqui eu tenho a tabela ESC2 de caracteres. Eu coloquei essa tabela aqui porque é importante nós sabermos os valores dessa tabela aqui para os caracteres, para compreendermos o significado desse número de retorno do método compare to. Veja só, aqui nós temos a string ABC S1 e S2 ABF. Se eu fizer S1 compare to S2, o resultado é menos 3. Mas de onde saiu esse menos 3? Vamos ver aqui. Aqui o A é igual ao A, o primeiro caractere é igual, o segundo caractere é igual e o terceiro caractere é diferente. Então, a posição 3 é que será analisada. Agora, qual é a distância desse caractere de S1 para esse caractere de S2? Aí nós vamos consultar a tabela ASCII2. A letra C maiúscula está aqui. O código decimal dela é 67. A letra F maiúscula está aqui e o código dela é 70. Se eu faço S1 compare to S2, o que eu estou fazendo é 67 menos 70. E eu vou ter o retorno menos 3. Se eu faço S2 compare to S1, o que eu estou fazendo é 70 menos 67, que vai me dar o retorno mais 3. Vamos ver esse segundo exemplo. Eu tenho aqui S1 ACB maiúsculas e eu tenho aqui S2 ABC também maiúsculas. Agora o que acontece aqui é o seguinte, ele checa o primeiro caractere, é igual. No segundo caractere já tem uma diferença, então é esse que vai ser considerado. Na tabela ASCII2, o C nós já vimos que vale 67 e o B vale 66, porque a tabela ASCII2 considera os caracteres na sequência alfabética. Por isso que o C é 67, o B é 66, o A é 65 e assim sucessivamente. Portanto, quando eu faço S1 compare to S2, o que ele vai fazer é a comparação do ASCII2 de C com B. Ele faz o valor de C, que é 67, menos o valor de B, que é 66, e retorna mais 1. Aqui ele vai fazer 66 menos 67, que vai dar menos 1. Neste caso aqui, eu tenho os caracteres todos iguais, então o resultado vai dar 0, tanto na comparação de S1 com S2, quanto de S2 com S1. Aqui embaixo eu já tenho valores em minúsculas e maiúsculas. Então observe que eu tenho aqui ABC em minúsculas no S1 e ABC em maiúsculas no S2. Agora, vamos olhar aqui qual é o valor de A minúscula. A minúscula está aqui, é 97. E o valor de A maiúscula é 65. E olha o que acontece aqui. Quando eu comparo S1 com S2, ele pega o ASCII2 de A minúscula, que é o primeiro caractere aqui que já deu diferença, e compara com A maiúscula. Então vai ficar 97 menos 65, que dá mais 32. Se eu fizer o oposto, A maiúscula menos A minúscula equivale a 65 menos 97, que vai dar menos 32. Aqui embaixo a gente tem uma situação um pouco diferente. Eu tenho aqui os 3 primeiros caracteres iguais, só que essa string aqui embaixo ela é maior. E ela é maior por conta de 2 caracteres, ou seja, ela possui 2 caracteres a mais. Neste caso, quando eu faço a comparação, o retorno equivale à diferença de tamanhos. Então, S1 compare to S2 vai dar menos 2, porque aqui ele vai pegar 3 caracteres menos 5 caracteres vai dar menos 2. E aqui embaixo o contrário, 5 caracteres menos 3 caracteres mais 2. E é assim que funciona o compare to.
Se eu usasse o compareToIgnoreCase, neste caso aqui, eu teria o valor 0 aqui e 0 aqui, porque A maiúscula ou minúscula seriam tratados de forma igual. Ele não faria diferença de maiúsculas e minúsculas. Vamos agora ao próximo slide. Vamos ver agora alguns métodos úteis para manipulação de objetos do tipo string. Nós temos aqui, primeiramente, métodos que retornam um novo objeto do tipo string. Então, nesse código aqui, a gente tem uma declaração de string, S1, cujo valor é POO com Java. E agora vamos ver como funciona o método concat, que eu posso aplicar sobre o objeto S1. O método concat, ele concatena uma determinada string em outra string. Neste caso, ele vai concatenar o valor no VS Code na string contida na variável S1, que é POO com Java. Portanto, quando eu faço aqui println s1.concat e esse valor, o que vai ser impresso na tela é isso aqui, POO com Java no VS Code. Eu poderia, obviamente, fazer uma variável string receber o resultado de s1.concat. Aqui agora eu tenho o método replace. O método replace substitui uma determinada substring por outra substring dentro da string em questão. Neste caso, replace vai substituir Java por Python na string contida em S1 e vai retornar isso para o método de impressão. Lembrando, eu poderia retornar isso e armazenar numa outra variável. Bastaria eu fazer aqui string S2 recebe S1.replace e por aí vai. Mas neste caso eu estou imprimindo na tela só por uma questão de simplicidade mesmo. E aqui o que vai ser mostrado na tela vai ser POO com Python, porque eu substituí Java por Python. Aqui embaixo eu tenho o método toLowerCase, que transforma os caracteres para minúsculas. Então, se eu aplicar toLowerCase em S1, o retorno de toLowerCase vai ser POO com Java com todas as letras em minúsculas. Da mesma forma, eu posso transformar para maiúsculas, eu faria S1.toUpperCase e aí eu teria o resultado POO com Java com todas em maiúsculas. Seguindo, continuando com exemplos que retornam um novo objeto do tipo string. Observe que agora a minha string S1 tem espaço no início e espaço no fim. O primeiro método que eu quero mostrar é o trim. O trim remove espaços nas laterais da string, então ele remove no início ou no fim. Isso quer dizer que se eu aplicar aqui um println s1.trim, ele vai mostrar POO com Java sem o espaço no início e sem o espaço no fim, que não dá para eu perceber aqui, mas o espaço foi removido. Aqui eu tenho um outro método que é o split, que divide a string em outras strings, considerando um divisor qualquer. Por exemplo, neste caso aqui eu tenho um vetor de strings, que é o que o split me retorna. Um vetor de strings chamado PS, eu não declarei tamanho aqui, que vai receber s1.trim. Olha que interessante, eu estou encadeando métodos de manipulação de uma string. S1.trim removeu o espaço no início e no fim. Com o resultado disso, eu faço um split no caractere de espaço. Ele vai quebrar a string no caractere de espaço. Neste caso, ele vai quebrar em 3 valores, POO com Java. Isso aqui é um vetor com 3 elementos do tipo string, que foram gerados a partir da decomposição de uma outra string, considerando a divisão no caractere de espaço. Aqui eu tenho agora o método char@, que me retorna um caractere na posição tal. Aqui eu tenho uma variável C1 do tipo char, recebendo s1.char@5, caractere na posição 5. Então aqui eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5 é o C minúscula. Agora eu tenho aqui o método substring, que me retorna parte de uma string. Veja que aqui eu tenho uma impressão com println s1.substring 1, 3. E o que ele mostra é justamente POO, porque eu estou pegando a substring do caractere 1 ao caractere 3. Nós temos aqui o caractere 0, que é o espaço, aí vem o 1, que é o P, 2, que é o O, 3, que é o outro O. Por isso que sai aqui POO. Aqui nós temos também o método estático valueOf da classe string. Então, a maneira de chamar esse método é string.valueOf. E aqui dentro eu passo um objeto qualquer.
Esse objeto qualquer pode ser um inteiro, um double, um float, um boolean, qualquer tipo de objeto. Ele vai ser convertido para o texto que representa esse objeto. Por exemplo, um valor inteiro vai ser convertido para o valor textual daquele inteiro. Um valor float, da mesma forma. Um valor booleano vai ser convertido para true ou false, só que em valor textual. Ou seja, o valueOf é um método que faz conversão de qualquer objeto para string. Como a linguagem Java tem conversão implícita de tipos para string, esse método não é tão comumente utilizado. Vamos agora para o próximo conjunto de métodos. Agora nós vamos ver alguns métodos que fazem verificações. Temos aqui novamente uma string S1 com o valor POO com Java. Aqui nós temos o método contains. O método contains verifica se um valor string contém um outro valor string e retorna verdadeiro ou falso. Observe que aqui eu estou fazendo o seguinte teste. S1 contains Java com todas as letras em maiúsculas. E aqui não foi encontrado, então o retorno é falso, porque Java aqui está com minúsculas, somente a inicial está maiúscula. Nesse segundo caso, o que eu estou fazendo é converter primeiramente a string para maiúsculas, então aqui vai ficar PO com Java com todas em maiúsculas, e verifico se essa string convertida para maiúsculas contém o valor Java em maiúsculas. Agora sim o resultado que dá aqui é true, verdadeiro. Continuando, nós temos aqui o método startsWith, que verifica se uma string começa com determinada substring, e endsWith verifica se a string termina com determinada substring. Por exemplo, aqui eu estou verificando se S1 começa com POO e o valor aqui é verdadeiro. Lembrando que esses métodos são case sensitive, ou seja, diferenciam maiúsculas de minúsculas. Se você quiser trabalhar diferente, você tem que fazer a conversão para todas maiúsculas e comparar com o valor todo em maiúsculas, como eu fiz aqui em cima. E aqui nós temos o endsWith A, que também retorna true porque essa frase termina com A. Esse valor string que está em S1 termina com A. Temos agora aqui o método indexOf e lastIndexOf. O primeiro método retorna o índice de uma substring dentro da string, na verdade a primeira ocorrência da substring dentro de uma string qualquer, e lastIndexOf retorna a última ocorrência de uma substring dentro de uma string qualquer. No primeiro caso, o que está sendo feito é a chamada do método indexOf a partir de S1, passando aqui o caractere A. Então ele vai retornar o índice da primeira ocorrência da letra A em minúsculas. Vamos ver aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Realmente, a primeira ocorrência da letra A está na posição número 9. Em seguida, ele chama lastIndexOf, passando o caractere A. Então é a última ocorrência da letra A na string, já que até aqui deu 9, 10, 11, é justamente o que retorna aqui. Nós temos também aqui o método isEmpty, que verifica se uma string está ou não vazia. O método isEmpty é muito útil quando eu quero verificar se uma string tem valor, se ela foi preenchida. E neste caso aqui eu estou usando uma combinação com o trim para eliminar caracteres de espaço que tenho nas laterais. Porque às vezes a string é vazia, mas às vezes ela tem os caracteres de espaço ali apenas. E aí ela não tem conteúdo semântico, mas ela tem um conteúdo lá. E aí o isEmpty não retorna true. Por isso você faz o trim primeiro, para remover esses caracteres de espaços desnecessários, e depois faz o teste para ver se ela está vazia. Eu tenho também o método length, que me dá o tamanho da string, quantos caracteres possui. Por exemplo, aqui nós temos 12 caracteres. Aqui vai do caractere 0 ao 11, como nós vimos aqui, então são 12 caracteres. E estes são basicamente os principais métodos para manipulação de strings disponíveis na linguagem Java. Existem alguns outros métodos que são de uso muito específico e que fogem um pouquinho do nosso escopo aqui e não serão mostrados. Talvez futuramente a gente até use alguns desses métodos mais específicos, e aí, se for o caso, eu explico naquele momento. Vamos agora para o próximo assunto. Um objeto do tipo String Builder é capaz de manter um buffer de string mutável, ou seja, uma representação em memória que armazena valores do tipo string que podem ser modificados sem a geração de novos objetos do tipo string. Isso quer dizer que a construção da string fica mais eficiente,
principalmente no que diz respeito ao uso de memória. Um objeto do tipo String Builder possui os métodos append e insert. O append acrescenta um valor string no fim do buffer e o insert acrescenta um valor string em uma posição específica do buffer. O método toString, por sua vez, transforma esse buffer em um único valor string. Nesse exemplo que está sendo mostrado, nós temos a variável sb1 que recebeu ali um novo string builder, e aí sb1 chamou o método append passando Java. Portanto, o buffer contém Java a partir da posição 0, porque ele estava vazio, então Java foi inserido na posição 0. Agora, na linha seguinte, eu tenho sb1.insert na posição 0 o valor programação com. Então, programação com vai ficar no início do buffer, porque foi inserido no índice 0. E a próxima linha, o println sb1.toString, mostra na tela programação com Java. Agora nós vamos ver um exemplo no Visual Studio Code que testa a diferença de performance ao se usar string e string builder. Vamos lá. Aqui no Visual Studio Code eu tenho um programa Java simples com um método main. Esse método main faz uma chamada para o método clearScreen para limpar a tela, que está aqui em cima, e construir strings, passando aqui quantas strings eu quero construir. Vamos dar uma olhada nesse método construir strings. Aqui está, ele recebe um parâmetro inteiro, que é a quantidade de strings que vai ser construída. Ele começa armazenando o tempo que o programa iniciou, usando para isso o método system.currentTimeMillis. Em seguida, eu tenho 4 variáveis recebendo os seguintes valores: programação orientada a objetos com Java. As variáveis são S1, S2, S3 e S4. E aí, eu tenho uma estrutura de repetição que vai fazer uma montagem com esses 4 valores pela quantidade de vezes que foi passada no parâmetro. Então aqui, para ir variando de 0 até a quantidade menos 1, primeiramente eu tenho uma variável título recebendo o valor vazio, em seguida eu vou concatenando em título S1, depois S2, S3 e S4. Depois que essa operação é executada pela quantidade de vezes determinada pelo parâmetro, eu armazeno o momento final em que essa estrutura de repetição termina e calculo o tempo decorrido em milissegundos, mostrando aqui o valor. Em seguida eu faço a mesma coisa, porém, em vez de usar variáveis do tipo string, eu utilizo um string builder. Então veja como fica. Eu tenho aqui início a variável recebendo novamente system.currentTimeMillis para pegar o momento inicial da execução. Agora a estrutura de repetição inicia pela mesma quantidade de vezes. Eu começo aqui criando um string builder, vou acrescentando ao string builder os valores S1, S2, S3 e S4 pela quantidade de vezes determinada pelo parâmetro quantidade. Por fim, eu capturo novamente na variável fim o momento de encerramento da repetição, calculo o tempo decorrido e mostro o valor em milissegundos. Vamos executar então o programa para ver qual é a diferença de performance entre o uso dos dois tipos. Ctrl F5, o programa já está em execução. Eu sei que ele demora cerca de 10 segundos, então vamos aguardar aqui. Ele processa primeiramente esse trecho, que leva aproximadamente 10 segundos, conforme eu falei aqui, já mostrou. E agora ele processa o segundo trecho, que leva 3,7 segundos. Observe como o uso do String Builder gerou um ganho de performance significativo para o programa. Portanto, não precisa de mais nada para justificar o uso do String Builder quando se for montar um texto para ser exibido a posteriori. O String Builder é muito eficiente nessa situação e poupa, além de memória, tempo de processamento. Vamos então para o próximo assunto. Agora nós vamos começar a falar de formatação de strings. A gente formata a string para deixá-la num formato mais inteligível para o usuário. Nós temos diferentes formas de retornar esse valor formatado. Aqui, nesse primeiro exemplo, eu estou formatando uma string usando o método string.format, passando aqui o texto a ser formatado. Aqui dentro teria os devidos especificadores de formatação e aqui as variáveis que tomariam o lugar desses especificadores, que eu não coloquei aqui no exemplo. E o resultado dessa formatação seria armazenado na variável S1. Aqui eu tenho a exibição na tela dos valores formatados. Eu tenho dois métodos para isso. System.out.format,
Eu passo aqui a minha string a ser formatada, seguida dos valores, da mesma forma que é feito aqui em cima. E aqui eu tenho system.out.printf, que funciona da mesma forma que o system.out.format. Eu tenho uma outra maneira, agora usando o string builder. Aqui eu tenho uma variável sb do tipo string builder, recebendo new string builder. E aqui eu tenho agora um formatador, que é um objeto da classe formatter, recebendo um new formatter para o objeto sb. Então observe que eu estou criando aqui um formatador para o objeto sb. Isso significa que quando eu chamo aqui o método format do meu objeto formatador, ele vai fazer um append no final de sb. Ou seja, o resultado dessa formatação, desse texto formatado, vai ser acrescentado no final do buffer representado por sb. Aqui então eu estou acrescentando 2 valores ao final do buffer. Quando eu termino de inserir valores formatados, eu tenho que chamar o método close do meu formatador e depois disso eu posso imprimir o conteúdo do buffer representado por sb usando o método toString de sb. Neste caso, ele imprimiria numa linha o valor do maior inteiro e na outra linha o valor do menor inteiro. Nós vamos ver agora quais especificadores nós podemos usar e o que eles significam. Nessa tabela nós temos os principais especificadores disponíveis para você usar para formatar strings. Quando você usa o especificador, você passa primeiramente esse símbolo de percentual seguido por uma letra que representa o especificador. Vamos então ver aqui para que servem cada uma das letras. O especificador S serve para qualquer tipo. Ele vai pegar o valor passado e transformar em string. Então você pode passar um inteiro, short, byte, double, algum tipo de objeto complexo que ele vai transformar para string. O tipo D, o especificador D, é usado para valores inteiros. Então ele é compatível com os tipos byte, short, int e long. A saída vai ser um inteiro decimal. O especificador F é para ponto flutuante, então para números do tipo float e double. E a saída também é um número decimal, porém esse número pode conter casas decimais. O especificador N serve para quebrar linha, eu até usei ele no exemplo anterior. O especificador B serve para exibir valores booleanos, valores lógicos, verdadeiro ou falso. E você pode passar ali no lugar desse especificador qualquer tipo de dados, qualquer objeto, porque ele funciona da seguinte forma. Se o objeto passado não for nulo, o valor exibido será true. Se o objeto passado for nulo, o valor exibido será false. Nós temos também o especificador C, usado para apresentar um caractere, que é um valor do tipo char, e também para apresentar valores inteiros, porém, eu posso ter como entrada um tipo inteiro, mas a saída vai ser um caractere Unicode. Por exemplo, nós vimos anteriormente na tabela ASCII que o valor do caractere A é 65 na tabela ASCII. Portanto, se eu passar aqui no lugar desse especificador um valor byte, short ou int 65, o que será mostrado, o que será retornado depois da formatação, será o caractere A maiúscula. Nós temos também o especificador X, que é para mostrar números inteiros, porém em formato hexadecimal. Nós temos o especificador O, também aplicável a inteiros, porém para mostrar esse inteiro em uma base octal. Temos o especificador A, aplicável a pontos flutuantes, que mostra o número como um hexadecimal. O valor E, também aplicável a pontos flutuantes, que mostra o número com notação científica. Temos o especificador G, também aplicável a pontos flutuantes, que mostra o número decimal ou em formato float normal ou em notação científica, ele usa o que for menor. Nós temos também o especificador H, que serve para qualquer tipo, e neste caso a saída é uma string hexadecimal que resulta da chamada ao método hashcode que todo objeto possui. Por fim, nós temos aqui o especificador T, que é para usar na formatação de valores do tipo data-hora, que corresponde aos tipos long, calendar, date e temporal accessor. Esse especificador para data e hora será mostrado em um outro momento. Vamos agora ver alguns exemplos de uso desses especificadores. Aqui eu tenho a exibição de um inteiro com diferentes especificadores. O valor inteiro está aqui, declarado com o valor 65, e agora nós temos aqui o seguinte. O printf passando como especificador percentual %d, percentual %n, lembrando percentual %d para exibir inteiros, percentual %n para quebrar linha.
Portanto, aqui eu passo apenas um argumento, porque eu só tenho um especificador de conteúdo. Aí eu passo um argumento. Se eu tivesse 2 especificadores, eu passaria 2 argumentos. Se eu tivesse 3, passaria 3 e assim sucessivamente. Neste caso, o valor impresso aqui vai ser simplesmente 65. No caso de baixo, eu tenho um especificador para a base octal, então ele vai pegar esse valor inteiro 65, converter para a base octal e mostrar aqui. E aí o resultado aqui deu 101. Logo abaixo eu tenho o especificador x, que faz também uma mudança de base do valor inteiro, porém para a base hexadecimal. Neste caso o valor daria 41. Aqui também eu continuo tendo o especificador hexadecimal, porém precedido pela cerquilha ou jogo da velha. Neste caso, ele mostra esse prefixo indicando que é um hexadecimal, seguido pelo valor em hexadecimal. Aqui embaixo é a mesma coisa, só que o x está em maiúscula. Portanto, na hora de exibir aqui o prefixo, o x também estará em maiúscula. E se aqui tiver alguma letra, essa letra também aparecerá em maiúscula. Aqui nós temos o especificador B. O especificador B é para exibição de valores booleanos. Eu posso passar aqui qualquer tipo de objeto. E se esse objeto não for nulo, ele mostra true, ele retorna true aqui no lugar do especificador. E é justamente isso que acontece aqui. Aqui eu tenho o especificador C, que mostra um caractere. Como aqui o valor inteiro vale 65, ele vai mostrar o caractere correspondente ao valor 65 da tabela ASCII 2, que é o A maiúsculo. Aqui nós temos o especificador S, que mostra como um texto normal, uma string, então ele vai mostrar 65 normalmente. E aqui é o especificador H, que mostra o hexadecimal gerado pelo método hashcode. Continuando, temos aqui mais algumas exibições de valores, só que agora do tipo double, com alguns especificadores diferentes. Temos aqui uma variável double, valor decimal, recebendo 62,75. Quando eu passo o especificador F, ele exibe como um valor decimal normal com 6 casas decimais. Então aqui ele mostra 62,750000. O separador decimal aqui, que neste caso é uma vírgula, varia de acordo com a cultura do sistema operacional. Neste caso, no Brasil, a vírgula é o separador decimal, então automaticamente aparece aqui com vírgula. Agora esse outro especificador, o A, mostra o valor decimal representado de forma hexadecimal. O especificador E mostra esse valor decimal em notação científica. O especificador G também mostra em notação científica ou em notação comum com 4 dígitos depois da vírgula. Na verdade, ele escolhe o que for menor. Neste caso, ele usou a notação comum com 4 casas. O A também mostra o valor decimal em hexadecimal, como é o caso aqui. Como eu passei aqui o A em minúscula, ele mostra o X em minúscula e as letras aqui também em minúsculas. Neste outro caso, estou passando o especificador como A maiúscula, e aí ele mostra o valor em hexadecimal com todos os caracteres em maiúsculas. Aqui também eu tenho o especificador B passando o valor decimal, então aqui é diferente de nulo, e ele vai mostrar o valor true. Em seguida eu tenho aqui o especificador S para mostrar como uma string, então aqui o valor decimal simplesmente vai mostrar dessa forma. E por fim, eu tenho o H que mostra o valor decimal mostrado em formato hexadecimal, porém gerado pelo método de hashcode. Seguindo, nós podemos usar os especificadores em conjunto com outros símbolos para completar o valor a ser mostrado com espaços e zeros, o que eu achar melhor. Então veja aqui, eu tenho uma variável preço do tipo double que recebe o valor 47,5. E aqui eu tenho o especificador F, porém esse F está com esse ponto 2 precedendo. Neste caso, eu estou dizendo que eu quero mostrar esse valor em formato decimal, porém com 2 casas após a vírgula. E olha o que acontece, ele mostra aqui as barrinhas verticais que eu coloquei propositadamente. Então isso aqui aparece como um caractere literal normal, e é por isso que é mostrado aqui. E aí eu tenho 47,50, porque eu mandei mostrar com 2 casas decimais. Esse aqui é interessante, eu coloquei também com 2 casas decimais, porém o número que vem antes do ponto indica quantas casas no total eu quero ter. E aqui eu estou dizendo que eu quero 6 casas. Veja bem, eu tenho aqui as minhas barras verticais, justamente para eu ver a delimitação aqui do meu conteúdo. E eu tenho aqui, ó, 1,
2, 3, 4, 5, 6. Com 6 casas. Ele complementa com espaços à esquerda. Se eu quiser complementar com espaços à direita, basta eu trocar aqui o sinal do 6, colocar menos 6. Aí ele mantém aqui com 6 espaços ocupados, só que ele complementa com espaços à direita. Neste caso, eu tenho o numeral 0 à esquerda do 6. E aqui o que vai acontecer é o seguinte: em vez de preencher os espaços à esquerda com o caractere de espaço, ele vai preencher com 0, que na verdade aqui vai ser um número sem significado. Realmente ele seria colocado apenas por uma questão estética ou para promover algum tipo de alinhamento entre esses valores. Agora eu tenho aqui um valor inteiro, quantidade, igual a 71. Eu tenho aqui o valor declarado normalmente, sendo mostrado como um inteiro, e aí vem 71, com as barras verticais aqui, que são literais. Em seguida eu tenho esse 71 mostrado ocupando 6 espaços, então eu tenho aqui 4 espaços vazios e aqui 2 caracteres ocupados pelo 71. Aqui embaixo a mesma coisa, porém com os espaços à direita, e aqui no fim a mesma coisa, porém com zeros nos lugares dos espaços à esquerda. Vamos agora ver mais alguns exemplos. Agora nós vamos ver alguns separadores, exibição de negativos e algumas combinações de especificadores. Neste primeiro caso aqui, saldo positivo, que recebe o valor 7654.321, está sendo mostrado com 2 casas decimais. Então aqui o valor atribuído tem 3, mas quando eu mando mostrar com 2, ele mostra somente com 2. Aqui embaixo eu coloquei uma vírgula antes do ponto. Isso quer dizer que eu quero exibir os separadores de milhar. Então observe que aqui eu tenho 7.654,32. Ele coloca um separador de milhar para cada 3 números. Aqui embaixo eu tenho apenas uma repetição dessa linha de cima, que saiu aqui errado, a mais. E agora aqui nós temos saldo negativo recebendo menos 7654.321. Então simplesmente o valor de saldo positivo, só que negativo. Vamos ver agora formas diferentes de você mostrar isso. Aqui nós temos um espaço, vírgula, ponto 2F, ou seja, eu vou mostrar com 2 casas decimais, com separador de milhar, e se o número for positivo, ele vai dar um espaço. Por que isso? Porque eu quero alinhar os números. Olha como fica aqui do lado. Quando o valor é negativo, ele coloca aqui o sinal de menos, seguido pelo valor. Quando o valor é positivo, é o mesmo valor, só que positivo. Ele dá um espaço e coloca o valor. Eu também posso fazer de outra forma. Em vez de eu colocar aqui um espaço, eu posso colocar o caractere de mais. Então observe aqui. Eu estou formatando com o caractere de mais, separador de milhar, 2 casas decimais. Aí o saldo negativo continua sendo exibido com o valor menos aqui, mas o saldo positivo agora é exibido com o símbolo mais. Eu percebi um erro aqui, tive que fazer uma pequena correção. Então aqui neste caso eu tenho 2 casas decimais. Esse valor deve ocupar 11 espaços, deve ter separador de milhar. Se for negativo, tem que estar entre parênteses. E se for positivo, ele tem que deixar um espaço para compensar a ausência do sinal que o valor negativo possui. Aqui embaixo é bem parecido, só que eu tenho 2 casas decimais, ocupando 11 dígitos no total, sendo que para completar esses 11 dígitos eu vou usar zeros à esquerda, eu também vou usar separador de milhar, números negativos serão mostrados entre parênteses, e se for positivo vai ter um espaço aqui à esquerda para compensar a ausência do sinal de menos, que é justamente o que acontece aqui. Uma coisa que eu gostaria de observar é que os 11 caracteres delimitados aqui por esse indicador, 11, incluem esse espaço que eu mandei adicionar aqui para o caso do valor ser positivo e eu ter que substituir o símbolo negativo por um espaço para manter o alinhamento. Portanto, a gente pode perceber aqui que eu tenho um caractere de espaço, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, totalizando 11 caracteres, da mesma forma como é aqui embaixo. Como esses caracteres são monoespaçados, e aqui eu tenho o mesmo tamanho,
eu deduzo que aqui embaixo também tenha 11 caracteres. Agora nós vamos novamente no Visual Studio Code visualizar um exemplo que faz uso de formatação de strings para exibir uma listagem de produtos de uma maneira bem interessante. O método é esse aqui, listar produtos, que é declarado aqui e é chamado aqui em cima no método main. Vamos analisar o que esse método tem. Eu tenho aqui um vetor de strings chamado nomes, que contém 5 strings, que são nomes de 5 frutas diferentes. Aqui embaixo eu tenho um vetor de double chamado preços, que contém 5 valores double correspondentes aos preços dessas frutas aqui de cima. E aqui no final eu tenho um vetor de inteiros chamado quantidades, em que eu passo aqui alguns valores de quantidade que representam os estoques desses produtos aqui de cima. Agora eu quero mostrar isso de uma maneira tabular. Vamos ver como a gente pode fazer isso usando os formatadores de strings. Primeiramente eu quero mostrar os títulos das colunas. Então aqui eu digo para o printf que eu tenho aqui um especificador S, ou seja, aqui vai entrar uma string. Essa string tem que ocupar 10 espaços e se não tiver essa quantidade de caracteres, espaços extras devem ser adicionados à direita, ou seja, a string em si fica alinhada à esquerda. Aqui eu tenho uma barra vertical, que tem um valor literal, ou seja, vai aparecer realmente dessa forma, uma barra vertical. E agora aqui eu tenho outra string, porém ocupando 7 espaços, sendo que se ela não possuir tamanho de 7 caracteres, serão acrescentados espaços à esquerda. Aqui eu tenho outra string, também ocupando 7 caracteres, com complemento à esquerda. E no lugar desses 3 especificadores vão entrar os títulos das colunas, nome, preço e estoque. Agora eu tenho aqui um separador que eu separo os títulos dos valores. Esse separador tem uma quantidade correta de caracteres para coincidir com a quantidade definida aqui em cima. Aqui eu tenho 10 mais 7 mais 7, dá 24. Aí eu tenho mais esse caractere, 25, mais 3 caracteres aqui, 28. E é justamente o que eu tenho aqui. Eu tenho 28 hífens. Agora eu tenho uma estrutura de repetição para exibir os valores dos vetores. Então veja, eu tenho aqui um especificador para exibir um valor string alinhado à esquerda, ou seja, com complemento à direita, ocupando 10 caracteres, seguido por um valor decimal mostrado com 2 dígitos, ocupando um total de 7 dígitos, seguido por um espaço, uma barra vertical, seguido por um especificador de números inteiros, que deve ocupar 7 dígitos, com complemento usando 0 à esquerda, e por fim uma quebra de linha. E no lugar desses especificadores nós teremos aqui o nome do produto, índice I, que vai entrar no lugar desse especificador S, o preço do produto, índice I, que vai entrar no lugar desse especificador F, e a quantidade do produto, índice I, que vai entrar no lugar desse especificador D. Vamos executar isso aqui para ver como vai ficar a saída. Ctrl F5 e aí está a execução. Os valores exibidos de forma muito bem formatada. Aqui a coluna nome, a coluna preço alinhada à direita corretamente e aqui o estoque com valores complementados por 0 à esquerda para manter também o alinhamento. Com isso a gente finaliza o assunto de manipulação de strings. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de dar o seu like. Não vai custar nada para você, mas vai ser muito importante para mim. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Muito em breve nós postaremos vídeos bem mais interessantes, inclusive sobre assuntos não acadêmicos. E mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção e até breve.